dia de campeã da Copa do Brasil, clima de Natal com chegada de Ano Novo. Oi, fiel, tudo bem? Eu sou a Jéssica Nanum e a gente tá aqui para falar desse Corinthians que tá causando a raiva do rival, tá causando inveja em quem é anticorintiano. Por que, Jéssica? Primeiro, seja bem-vindo nesse canal. Estava com saudade de vocês, essas comidas maravilhosas de final de ano. Nossa, eu comi tanto. E eu acho que o apetite ficou melhor, porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Então a gente, vou ficar ressaltando isso aqui. Tá, produção? Posso ficar falando? Porque assim, não é todo dia que Corinthians Paulista é campeão. Por mais que a gente já tenha as glórias eternas desde 1910, a gente gosta de destacar, né? A produção sabe. Tá pensando que... E o anti tá com raiva. O anticorintiano tá com muita raiva nesse final de ano. Porque você imagina comigo, de um lado a gente tem Esporte Clube Corinthians Paulista, do outro lado a gente tem o anti, né? Não foi todo time que ganhou nenhum título neste ano. Aí o que acontece? Corinthians ganhou Copa do Brasil. O anti não ganhou. Então o anti, ele tá com raiva do Corinthians, é normal, né? A gente vê alguém assim, né, evoluindo. O Corinthians tá jogando na cara do adversário que, apesar dos problemas, a gente tem qualidade e raça para conseguir bons resultados. Isso me faz lembrar muito o mundo corporativo, porque quando a gente tem um produto em lançamento, por exemplo, a gente vai dar uma olhada o que o concorrente está fazendo. Corinthians conseguiu fazer isso, a gente chama de benchmarking. Produção, a gente dá uma olhada o que o concorrente está fazendo e a gente aplica o melhor para o nosso produto ser refinado. E o Corinthians conseguiu fazer isso muito bem. Não só usando o que temos de melhor nesse grupo, mas usar o seu recurso ao seu favor para você conseguir resultados melhores, não é só melhorar faturamento. A gente vai falar desse Corinthians que teve uma média de público também espetacular. Mas Corinthians, deixa eu te dizer uma coisa também. Fiquei meio triste. Você vai falar, Jéssica, por quê? Saída do Fabinho Soldado. Ah, não. Eu não gosto de despedida, gente. Já falei isso pra você. A despedida, ela mexe com o meu sentimento. Aí você fala, Jéssica, mas já deu, né? Já tá na hora de Fabinho Soldado ir embora. Mas pensa junto aqui. São quase 2 anos, né? E a gente vê um trabalho, um cara que deixou o legado dele com a camisa do Corinthians, e toda hora que eu via uma despedida, no dia que ele fez a publicação lá na rede social, se despedindo da torcida, e o vídeo, e do lado, né, os títulos de Paulista e Copa do Brasil, o coração bateu mais forte. Falar, eu nunca me apeguei a um gestor do futebol do Corinthians como aprendi a admirar Fabinho Soldado. Você vai falar, por quê, Jéssica? Porque ele tem boas características de um bom gestor. Vou deixar aqui até registrado. Primeiro, que a gente aprende muito com o Corinthians, é a questão da resiliência. Jéssica, por que a resiliência? É a quantidade que você consegue, vamos dizer assim, não só bater, mas também apanhar. É quando surge um problema, você tem que ter essa mentalidade de corintiano e falar, vamos resolver. E o Fabinho Soldado, ele tem muito essa gana de conseguir resolver o problema, lidar com a pressão. Com o Corinthians, a pressão é muito maior, né? Não porque a gente é campeão da Copa do Brasil, vou ter que ficar lembrando isso, produção. Porque falaram que a gente não ia conseguir, né? Falaram. E essa resiliência me lembra muito a questão também de boa comunicação, que acho que é um ponto importante. Jéssica, por que a comunicação é algo importante? Hoje em dia, se você não consegue se comunicar e apresentar suas ideias de um jeito fácil para as pessoas entenderem, ainda mais em gestão de grupo, gestão de equipe, aí a equipe não consegue comprar a sua ideia, comprar o seu projeto. Fabinho Soldado me lembra muito esse sentido de conseguir falar com o grupo, a linguagem que o torcedor entende, a linguagem que os jogadores também abraçaram o projeto e conseguiram reunir forças para ser campeão da Copa do Brasil. E o número 3, esse aí, só corintiano tem. Você vai falar, Jéssica, por quê? Porque o corintiano, ele é muito persistente. Aí fala, mas é clubista pra caramba, né, Jéssica? A persistência é uma outra característica legal do Fabinho Soldado. Pensei que ele não teria esse ponto positivo, essa habilidade, quando ele veio do Flamengo pra cá. Por
Por quê? Eu imaginava que ele não ia entender de fato o que é o DNA corintiano. A gente fala muito pro jogador novo, quando chega no PSJ, fala assim, leva esse cara lá no Memorial do Corinthians para ele entender a história do clube e entender que aqui no Corinthians a gente luta, a gente acredita até o final, sabe? E até no mercado hoje em dia, em qualquer área que você trabalha, você tem que ter essa persistência. Ah, mas deu tudo errado, não saiu como planejado. Aí esquece o que deu errado. Quem tá arriscando mais vai errar mais. E me faz lembrar Igor Coronado, que arriscava de fora da área, e vocês ficavam assim, ele erra muito, ele dá chutão, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele arriscava para tentar chegar. O Dorival, eu me preocupo um pouco, tá? Assim, não tem um jogador do Corinthians que arrisca muito de fora da área. O Memphis é um jogador decisivo, tá em Memphis. Gente, vocês viram que o Bayern mandou um salve pro Corinthians. Olha onde chegou a Copa do Brasil, né? É muito bacana ver o Corinthians ganhando de novo um destaque em cenário nacional com título expressivo. Ô Jéssica, então o Paulista não vale nada, é paulistinha? Pelo contrário, o Paulista é um título de muita expressão, muita tradição que a gente respeita e gosta de ganhar. Corinthians, maior campeão paulista. Mas, além disso, é importante o Corinthians também se pautar e acreditar que é possível ganhar títulos mais importantes. Como é que tá o coração aí para 2026? 2026 é logo ali, Brasil. Tá pensando o quê? Eu acho que pra gente começar a falar já nessa expectativa, o que vai ser feito, falar também da chegada do Marcelo Paes. Jéssica, quem é que esse cara? Vai vir para o lugar provável aí do Fabinho Soldado, era o CEO do Fortaleza, que é uma baita equipe também. Acho que o Fortaleza tem uma estrutura muito forte, que não só em termos de marcação dentro de campo, é uma equipe que troca passes com bastante velocidade. Mas Corinthians, me conta um negócio, Corinthians. O objetivo principal em 2026 vai ser o quê? Sabe, me conta aí você também que tá me assistindo. Você acha que o objetivo do Corinthians vai ser pensar em Libertadores ou vai ser pensar em Paulista? Me conta. Eu quero saber porque quando vocês me trazem uma maneira nova de pensar, a gente consegue desenvolver essas ideias, essas soluções juntos. Não gosto muito quando o Corinthians fala, olha, nós vamos focar só em um campeonato, porque ou não temos um grupo, a gente vai se preocupar com as lesões. E o André Ramalho comenta muito isso aí ao longo dessa temporada, falou muito, né, que as lesões prejudicam o grupo, a gente sabe disso. Mas, Corinthians, vou ser bem sincera pra você, eu gosto quando você pensa em dar uma certa atenção tanto para Libertadores quanto para Paulistão. Jéssica, por quê? Porque eu acredito que esse Corinthians tem um grupo que dá para fazer um rodízio legal. Ah, lá vem a Jéssica, vai elogiar o Martínez, o Garrote, o Carrilho. E de fato, acho que são peças que têm bastante habilidade técnica. Jéssica, mas tem um cara indo embora, né? Tá indo embora. Vai sentir saudade? Vamos falar dessas saídas também? Por quê? A gente tá vivendo aí umas despedidas também, né? Não vamos também ser ingrato de falar aqui, não vai dar certo. O primeiro nome aí é o senhor Angileri. Aí você se preocupa por conta dessa lateral que volta e meia esse ano deu bastante dor de cabeça pra gente. Temos a saída também do Romero. Jéssica, mas você acha que o Romero tinha que renovar? Eu acho que sim. Você vai falar por quê? Porque eu acho que o Romero, ele entende muito bem a essência do Corinthians, tem uma identificação muito bonita com o grupo e lógico que a gente quer jogadores que conseguem entender de fato o que é vestir a camisa do Corinthians. E outro que também pode estar de saída é o Michael. Acho que é um dos que eu sempre falei assim, o Michael tinha que ir embora do Corinthians, mas a crescente no desempenho do Michael no final dessa temporada fez uma diferença absurda para o impacto do Corinthians como um todo. Mas Corinthians, isso me lembra muito até decisões de grandes corporações, principalmente a galera da tecnologia. Eles valorizam muito você não viver no modo de sobrevivência. Jéssica, explique isso melhor. Porque quando a gente fala em saída de Angileri, Romero, Thales e Maicon, a gente começa a pensar assim, pode sair os quatro, mas pode não chegar ninguém.
E aí que mora o perigo. Você entra no modo de sobrevivência. As grandes corporações, quando tem muito problema acontecendo há muito tempo, né? Tudo junto. Do Corinthians é muito assim. A gente vê, resolve uma coisa. Aí chega um monte de problema de baseado, tudo junto. Aí a gente ativa o modo de sobrevivência, de tentar apagar o incêndio. E isso é muito ruim. Eu fiquei contente, eu falei, cara, 77 milhões de Copa do Brasil é uma premiação magnífica. Mas aí acho que uns 20% já iria para resolver a pendência do Corinthians com Matias Rojas. Eu falei, lá vai, o Corinthians vai ter que resolver problemas do passado. Isso é muito ruim. Jéssica, mas aí o nosso presidente não tinha como encontrar essa grana de um patrocinador, não tinha de onde tirar esse recurso. Aí que entra o modo sobrevivência. A gente vê que o Corinthians está vivendo problemas de gestões passadas, isso aí é fato. Porém, para o Dorival fazer um trabalho legal, ele vai ter que considerar a saída de Angileri, Romero, Thales e Maicon. São jogadores que participaram pouco, principalmente no segundo turno, mas que se não chegar ninguém, só com as peças que o Dorival tem hoje, fica muito difícil fazer um rodízio sem perder o equilíbrio, sabe? Principalmente pelas laterais, que são ali umas áreas que o Dorival gosta de explorar bastante. Fico muito feliz com o desempenho de Mateuzinho, que para mim foi um dos nomes chaves desse Corinthians 2025. Mas me preocupa muito em sobrecarregar o Bidu lá no outro lado por conta dessa pressão que o Corinthians vai viver. Inclusive, já vamos lembrar que dia 11 do 1, já coloca na sua agenda. Já teremos Corinthians e Ponte Preta, primeiro jogo do Paulista. Já estamos na expectativa. Deixe seu palpite aí. Você vai falar, Jéssica, nem passou ano novo, ainda estou no clima de Natal. Mas sabe por que é importante já pensar nisso? Dentro dessa mentalidade de estratégia, a gente tem que se antecipar. Antecipação é a palavra-chave. Se fosse para colocar uma palavra assim que consegue resumir, antecipação. Aí você fala, por quê, Jéssica? Porque a antecipação, ela evita você ter surpresas desagradáveis. Eu vi que faltou muito esse olhar um pouco mais estratégico desse Corinthians. Eu sei que aconteceu tudo de uma vez. Eu entendo, Corinthians, não precisa ficar se explicando para mim. Mas eu preciso que você entenda também que essa visão de longo prazo, a gente sempre fala muito dessa visão de longo prazo, ela precisa existir para que você já comece a projetar possíveis cenários. Lembra do Mancini, né? Você lembra do Mancini? Que ele falava assim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E é bem isso, para que você não tenha dúvida o que pode acontecer, o que não pode. 2026 vai ser um ano de muita tecnologia diferente. Vamos ter aí também o uso do impedimento semiautomático, né? Uma nova face do futebol brasileiro que está se modernizando. Aê, é muito bacana ver o futebol brasileiro conseguindo trazer novidades para o torcedor ter mais qualidade no futebol. Mas o Corinthians tem que ter essa antecipação para não ser pego de surpresa. A gente vive o Corinthians, né? Quando a gente fala em Corinthians, a gente vive muito a questão da emoção. Você vai falar, Jéssica, por quê? A gente é emocionado. Quando a gente ganha de 1-0, a gente já tá achando que o time é extremamente craque, todo mundo joga muito bem. Mas essa tal emoção precisa ser convertida em métricas bem estruturadas. O Corinthians tem que aproveitar que conseguiu o milagre, né? A conquista de ser campeão da Copa do Brasil e pegar essa energia, essa confiança e até o restante do dinheiro que ficou da premiação para conseguir começar uma temporada mais tranquila. Pré-temporada vai ser curtinha, as brabas inclusive vão fazer alguns jogos nos Estados Unidos. A galera tá muito international, né? Impressionante. Mas a gente fica também na expectativa para que o Corinthians consiga se organizar. Jéssica, mas você acha que o Marcelo Paes é uma boa alternativa? Eu falei do início aqui que é um baita profissional, não conhecemos exatamente a forma de trabalho dele, mas um ponto importante é que a saída do Fabinho Soldado deixou um legado muito estável, entende?
deixou um clima legal. Lógico que o grupo vai sentir saudade quando a gente fala em saídas, né? Aqui nas saídas, a gente vai lembrar também que a emoção do grupo também fica um pouco abalada. Espero que essa motivação do Corinthians hoje, ela não se apague porque Fabinho Soldado foi embora. A motivação tem que continuar. 2023 foi um ano que o Corinthians viveu altos e baixos em termos de confiança e motivação. E quando a gente perde a confiança, a motivação em nós mesmos, sabe? Que você não deixa de acreditar, é muito difícil retomar, vai levar muito trabalho. E quando leva muito tempo para você ver o time retomar a confiança por conta da saída de um jogador que era muito próximo ou de um gestor, no caso do Fabinho Soldado, é torcer para o Corinthians não se abater, não se abalar, porque teremos jogos importantes. Jéssica, mas o que era a alternativa? Para mim, Fabinho Soldado tinha que continuar nesse Corinthians. Galera do Sul tá feliz da vida, recebi as mensagens, a turma falando, tem que agradecer porque o Corinthians conseguiu o título, o Fabinho Soldado é um baita profissional. E a gente já viu até uma sondagem de alguns times europeus para levar Memphis embora. Eu falei, vocês podem parar. O Liverpool, cara, já queria trazer algumas propostas para levar o nosso gringo Memphis embora. E é muito preocupante, a gente já vai ter aí a saída de jogadores que não eram peças-chave do grupo, mas eram jogadores que estavam ali no banco. Se o Dorival quisesse acionar, chamar Angileri, Romero, Thales, estava ali. Agora não vai ter isso. E é muito difícil, porque a gente sabe que, por enquanto, o Corinthians não vai contratar. Não só por questão de transfer ban, que ainda está sendo resolvido, mas essa coisa toda de esperar o Dorival ter novas ideias só com o que temos hoje, é um plantel curto. A gente admira, respeita, ficamos felizes em ser campeões, mas a gente sabe que tem que trazer pelo menos uns 2 reforços pontuais. E pra mim, vou te contar um negócio aqui, apesar do Dieguinho ser um jogador chave, tá? Que traz essa velocidade, e o Vitinho, que traz essa versatilidade, pode até trazer um pouco de profundidade pro timão, ainda é muito pouco. Os dois têm que estar ali, graças a Deus que temos esses dois no grupo, mas acho que o Corinthians tem que trazer pelo menos uns 2 reforços pontuais. A gente vai ficar na torcida, né, Corinthians? O apoio nunca vai faltar. Nunca vai faltar, porque a torcida corintiana, ela tá ali, presente, sempre apoiando. E foi essa força do Corinthians, né, da torcida, que trouxe a energia pro grupo conseguir esse título da Copa do Brasil. Eu falei desse título o vídeo inteiro, não tem como, produção. É muita emoção por conta dos altos e baixos que a gente já viveu com esse Corinthians hoje. Mas a gente segue junto, conectado. Então fica aí junto comigo, já deixa seu like, manda sua mensagem. Me segue nas outras redes pra gente estar conectado aí junto 24 horas. Obrigada pelas mensagens aí de Feliz Natal, vai Corinthians. Feliz Natal pra vocês também. 2026 promete. Vai ser maravilhoso, né, Corinthians? Corinthians, não faça a gente passar muita raiva nem nervoso, tá bom? Ó, beijo grande, turma. Família Nanum tá crescendo. Vai chegando aí. Amo vocês, de coração. Brigadão. Tamo junto, beba água e vai Corinthians.